E vamos então ler a palavra, estudar a palavra do Senhor, e nós iremos até a carta aos Hebreus, o capítulo 13. E aí eu convido todos aqueles que puderem a estar em pé para lermos Hebreus, capítulo 13, os versos 5 até o 8. E a palavra do Senhor em Hebreus nos diz assim: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me pode fazer os homens? E o verso 7. Lembrem-se dos seus líderes, em outras versões, pastores, que lhes falaram a palavra de Deus. Observem o bom resultado, ou melhor, voltando, observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. E o verso 8, que eu vou convidar a igreja toda a ler junto, que diz assim: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Amém? E essa palavra, ela está no final do capítulo de uma trajetória de textos, de informações, aí do livro ou da carta aos Hebreus, que nos traz, e na verdade o público-alvo primário, o primeiro público-alvo, eu sempre estou dizendo isso em algumas mensagens, aquele primeiro público que eles pensaram, esse vai ser o primeiro que vai receber, eram os cristãos hebreus. Então, quando você pensa no livro de Hebreus, você pensa exatamente em algo que faz uma ligação entre o Antigo Testamento e o Novo. Se você olhar, você vai ver que o livro de Hebreus, ele vai falar, por exemplo, sobre o sacerdócio de Jesus, o sacrifício dele, vai falar como eram ineficazes os sacrifícios, os esforços do ser humano em remir seus pecados. E como Jesus fez algo eterno, ou seja, um sacrifício eterno e definitivo. O livro de Hebreus também alerta os cristãos hebreus a respeito ali da importância da palavra. Inclusive, até para a gente poder dar uma olhada, convido os irmãos a lerem, acho que na projeção também pode aparecer, Hebreus capítulo 4, verso 12. Lá em Hebreus, no capítulo 4, verso 12, vai dizer o seguinte: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções dos corações. Essa palavra, esse verso, ele fala muito daquilo, do propósito que a carta, que o escritor dos Hebreus, ou da carta aos Hebreus, trouxe, de lembrar o povo de Israel ali, os cristãos, de que a palavra, no Antigo e no Novo, ela faz diferença, ela penetra nos corações, ela transforma, ela muda. Essa é uma das finalidades importantes de lembrar a nossa igreja aqui agora, da importância de buscar a orientação na palavra. Então, não era só para os cristãos daquele tempo, mas para os cristãos de todos os tempos. A importância, como a palavra é transformadora, e como o texto aí, que acabamos de ler aí do verso 12 do capítulo 4. Mas também a carta aos Hebreus, ela é direcionada a um povo, e volto a dizer, não só aquele povo, aqueles cristãos hebreus foram os primeiros a receber, mas essa carta foi preparada por Deus para os cristãos de todas as épocas, para momentos, inclusive, em que as tribulações, lutas, dificuldades podem, de alguma forma, abalar a nossa fé. E é assim, lá no capítulo 11, lá nos primeiros versos, que o escritor dos Hebreus lembra os cristãos de que eles estão enfrentando lutas e não estão vendo solução, mas a solução e, principalmente, a direção, o cuidado de Deus está lá. Eles estão guardados por Deus, apesar das lutas. Então, vocês estão vendo que a carta aos Hebreus ela tem essa importância.
E o capítulo 13 vem para fechar toda essa trajetória. Então, quando nós vemos o quão importante foi essa carta, vemos aí, exatamente nesse trecho que lemos, essa, vamos dizer assim, amarrando ou juntando ali, fechando essa trajetória de lembrar o povo, os cristãos, do quão importante é servir ao nosso Deus e quão importante é não se desviar desse caminho. Então, quando você olha o verso 5, você já começa vendo algo que nos chama muita atenção. Por quê? Olha o verso 5. O verso 5 ele já começa falando sobre amor ao dinheiro, mas depois vai falar sobre não temer, porque Deus não nos deixará. Mas depois, na sequência, vai falar sobre respeitar os líderes, os pastores, vai falar até em imitar o seu exemplo de fé. E no final, no verso 8, vai dizer que Jesus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Ó, resumir, né? Tudo que está aí. Mas agora vamos aprofundar um pouco. Porque o tema proposto para hoje, para pensarmos diante deste texto, voou tudo, depois a gente pega, é o seguinte: como Deus age em nossa vida. Você sabe como é que Deus age em sua vida? Bom, não precisa responder, mas talvez você tenha uma boa ideia sobre isso. Como que Deus age em sua vida? E como que esse texto vai nos ajudar a entender? Então, quando nós pensamos em como Deus age em nossas vidas, nós pensamos em três coisas. Podemos pensar ou resumir essa ação de Deus de três maneiras. Primeiro, Deus age por nós. Deus age por nós. Aí você vai talvez pensar, por nós deve ser passando por nós. Não, por nós, ele vai à frente de nós. Ele nos livra. Olha só, ele provê, ele luta por nós e vence. Ele vai à nossa frente. Deus age por nós, no nosso lugar. Deus lembrou várias vezes isso para Davi. Inclusive, uma das citações que você vai ver daqui a pouco foi de Davi, quando ele fala aí, eu não preciso temer homens. Está escrito aí, ó, a gente acabou de ler. É Davi falando. Sabe por quê? Porque eu não preciso temer homens, porque quem luta não sou eu. Não sou eu que estou lutando contra os homens, ou não é pela minha força. A gente falou aqui agora, logo no comecinho, que o pastor está aqui revigorado, e não só o pastor, o Kleber, Edmilson, vários que venceram essa doença, não foi pela própria força. A medicina atuou, sim, de dizer, nós não estamos nas mãos dos médicos. Os médicos, glória a Deus pela vida deles, porque eles também estão nas mãos do Senhor. São usados por Deus para trazer aí o tratamento, a melhor abordagem para que as pessoas possam ser curadas. E sem contar que Deus age antes de qualquer remédio, antes de qualquer coisa. Então, a gente precisa ter isso bem claro, que Deus vai à frente de nós.